Há séculos atrás, nosso Senhor Jesus Cristo entrou em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Durante estes dias passou seus últimos momentos com os discípulos, instituiu o sacramento da Santa Ceia, foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. Esta semana permanece de suma importância, pois foi nela que Jesus realizou e cumpriu sua gloriosa missão como Salvador, trazendo à humanidade redenção e esperança. A Sexta-feira Santa, ou conhecido como Sexta-feira da Paixão, é um momento especial na Semana Santa onde recordamos um dos momentos mais profundos da fé cristã, o sacrifício de Jesus para a salvação da humanidade. É um dia de reflexão e gratidão, pois embora a cruz tenha lhe trazido dor, ela se transforma em um testemunho de amor e esperança. Foi pela manhã da sexta-feira que os líderes religiosos conduziram Jesus até Pôncio Pilatos, um governador romano, pois somente este possuía a autoridade para condenar alguém à morte de cruz. O Sinédrio, composto por líderes religiosos, não tinha este poder. Assim começaram então a acusar Jesus, alegando que encontramos neste homem a subversão à nação, proibindo o pagamento de tributo a César, e ele se declara o próprio Cristo, o rei. E Pilatos, interrogando, não encontrou nenhuma razão para condenar Jesus. Então decidiu novamente enviá-lo a Herodes, soberano da Galileia, já que Jesus era um galileu. Herodes, por sua vez, demonstrava curiosidade em conhecer Jesus e desejava presenciar até algum milagre. Apesar de interrogá-lo, Jesus permaneceu em silêncio. Herodes e seus soldados então zombaram de Jesus, vestiram-lhe um manto luxuoso e enviaram de volta a Pilatos. A partir deste evento, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, reconciliaram-se. Pilatos estava convencido da inocência de Jesus e percebeu que os líderes religiosos estavam perseguindo-o por inveja. Em uma tentativa de libertá-lo, ofereceu ao povo a escolha de soltar um prisioneiro, conforme era a tradição de Páscoa. Contudo, o povo optou por Barrabás, um criminoso. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo para vocês, para que saibam que não acho nele nenhum motivo de acusação. Quando então Jesus veio afora para vê-lo, os chefes e os sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: por quê? Que crime ele cometeu? Então gritavam ainda mais alto: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos então libertou Barrabás, ordenou que Jesus fosse açoitado e entregou-o para ser crucificado. Sob pressão, os judeus alegaram que proteger Jesus, Pilatos não estava se demonstrando fiel a César e gritavam: se deixar este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Então Pilatos lavou as mãos, negou sua responsabilidade e entregou Jesus aos soldados romanos para a crucificação. Este julgamento evidenciou a imperfeição do mundo e o desconforto que a perfeição de Jesus causa aos pecadores. O julgamento de Jesus foi marcado por injustiça. O Sinédrio conduziu um processo falso para disfarçar a intenção de encontrar justificativas para condenar Jesus. Tanto no julgamento perante Pilatos quanto diante de Herodes, a inocência de Jesus era clara. E ambos cederam pela pressão popular. Ignorando a justiça, ordenaram a flagelação do mestre. Os soldados, após prenderem Jesus a uma coluna do pátio, açoitaram-no cruelmente, com tiras de couro, com objetos cortantes. Mesmo sob intensa dor, suas forças esvaíam-se. Aí, em seguida, a zombaria da coroação aconteceu. Com longos espinhos, os algozes entrelaçaram uma espécie de coroa e aplicaram na cabeça de Jesus. Os espinhos penetraram sua fronte, fazendo-o sangrar. Jesus foi humilhado,
forçado a caminhar descalça, carregando uma cruz pelas ruas irregulares, cheias de pedras, enquanto soldados puxavam com cordas, fatigado caía, frequentemente de joelhos ao chão, mas foi assim, até ser levado ao Calvário. Sobre o Calvário deu-se início então à crucificação. Os carrascos despojaram Jesus e a sua túnica tornou-se entre os homens e os soldados um troféu. Então, os algozes com pregos nas mãos pregaram Jesus na cruz, depois os seus pés e penduraram, o que causava nisto uma grande dor e sofrimento a Jesus. Era aproximadamente meio-dia e o céu ficou escuro até a tarde, quando então ele morreu. Naquela cruz, Jesus exclama: tenho sede, porque ele não bebia nada desde a tarde anterior. Então um soldado lhe estendeu uma ponta de vara com uma esponja umedecida com uma bebida ácida usada entre os militares, e tudo aquilo se tornava uma tortura ainda maior a Jesus. Mesmo diante deste martírio, Jesus mostrou compaixão e clamou ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, já era quase 3 da tarde, depois dessa tortura que durou 3 horas, todas as suas dores, a sua sede, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos, o mestre clama: meu Deus, por que me desamparaste? E em seguida Jesus grita: está consumado. E por fim, num grande brado, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E assim Jesus morreu. A morte de Jesus na cruz foi cruel, dolorosa, e a crucificação era, na época, a pior forma de morrer, porque existia um tempo, era lenta, dolorosa e humilhante, mas mesmo sofrendo de forma terrível, ele se manteve fiel e não negou o Pai, nosso Deus. Nesse instante, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, e confirmada a sua morte, o corpo de Jesus foi retirado da cruz e sepultado num túmulo de José de Arimateia, guardado por soldados a pedidos dos sacerdotes. A morte de Jesus evidencia o seu caráter exemplar. Ele não amaldiçoou nenhum daqueles que o condenou, mas os perdoou. Apesar da dor, Jesus se preocupou com sua mãe, com o discípulo amado, com um homem arrependido ao lado da cruz, oferecendo-lhes cuidado e compaixão. Que este dia nos inspire a seguirmos o exemplo de Cristo, vivendo com mais compaixão, com mais perdão e humildade, e nos fortaleça para sermos luz na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, irmãos, esta mensagem fala a trajetória de Jesus, nosso Senhor, mostra muitos detalhes, muitos pormenores que Jesus precisou enfrentar para vencer a morte. E todos os seus aguilhões, quer dizer, todos aqueles sofrimentos que estariam pela humanidade, que estariam sobre nossos ombros, Jesus carregou junto com o madeiro, e ali crucificou também esses pecados, e quando morto, enterrou e sepultou também os pecados da humanidade. Irmãos, porém, o importante da vida e a vinda de Jesus à terra, é verdade, foi o seu sacrifício, foi aquele momento crucial, qual Jesus, por exemplo, entrega seu Espírito nas mãos de Deus, e ali naquele instante, exatamente na cruz, como este hino que nós ouvimos, acontece um fato que Deus aguardava há milênios de anos, que era a condenação do mal. Porque como um processo que tem o seu início, tem o seu meio e o seu fim, como o seu processo que tem a instrução, tem as provas, a seleção de todas as coisas, até ao seu julgamento final, Jesus foi como a última página, foi como a sentença deste processo. Porque nós temos que levar em consideração, e gostaria de rapidamente mostrar aos irmãos do porquê Jesus precisou sofrer tanto. Por que Jesus precisou morrer?
Porque, irmãos, nós temos que levar em consideração que Deus, na idealização do mundo, do ser humano e de todas as coisas belas que Deus criou, Ele não criou a morte. Deus não criou a morte. Morte é a consequência do pecado. Jesus, ele falou isto. O salário do pecado é a morte. O fruto do pecado é a morte. Num trecho do Oratório na Cruz, a gente ouve um relato dizendo assim: estava com ele no madeiro todos os pecados de Adão até o último vivente na terra. Com a criação da raça humana num ambiente neutro, que pudesse, até se for o caso, as pessoas optarem por pecar, o mal se manifestou. Nós temos que levar em consideração que quando Deus criou o mundo, no início das Sagradas Escrituras disse assim: e tudo era trevas, e entre as trevas Deus fez surgir a luz. Criou a terra, os mares, o oceano, todas as coisas lindas e maravilhosas que conhecemos. E então criou o homem, criou a mulher, criou a vida, deu a eles um espírito e a possibilidade da procriação, da expansão da raça pela terra. E ali na criação não incluía pecado, não incluiu a morte, não incluiu nada de ruim. Porém, por ser livre, por ser um ambiente neutro, que poderia o homem optar pelo que fazer, o homem escolheu pecar. E a consequência disto é a morte. A consequência do pecado é a interrupção da vida. E a interrupção da vida é a morte. Então, Deus, nosso Pai, com o seu plano original, dado que as pessoas viveriam na terra assim e um dia terminariam a sua vida no corpo, porque Deus não incluiu a morte, mas o fim da existência material de um ser na terra existiria. Mas não pela morte. Entendem isto? Ao final da existência e da missão individual de cada um, os seres que pela criação divina, até pelo seu ser biológico, pelo tempo, pelo envelhecimento, pelo prazo de validade, precisaria ser renovado, porque diferentemente do céu, que tudo é perene e é alimentado pelo Espírito Santo de Deus e tudo permanece, aqui na terra tudo perece. Há uma diferença até orgânica entre os seres materiais com os espirituais. Então o ser criado por Deus um dia teria seu momento de partida da terra. Mas não seria pela morte, seria pelo arrebatamento. Então, imagine a idealização do plano de Deus, ao findar os dias de vida e a missão individual de cada um, porque cada um tem um tempo. Uns 70 anos, uns 80, uns 10, uns 5, uns nem nascem. Então, dado a vida que Deus permitiria desfrutarmos na terra, dado a quantidade de tempo que nossa missão levaria para ser cumprida, mas ao final dela nós seríamos arrebatados aos céus. E seria um dia de grande glória para o povo, para a família inclusive, que reconheceria e viria a vitória daquele ser ao subir aos céus. Mas isso foi interrompido pelo pecado. Parte deste plano foi interrompida por consequência do pecado, que é a morte. Então as pessoas, de uma vez que o pecado é algo preso à carne e praticado pela carne, e há consequências para o espírito também, aí trata-se de um outro tema, um tema para outra reunião, que trata-se da segunda morte, um pouco mais complexa do que esta. Mas dado que as pessoas morreriam, então deveriam voltar à terra, mas Deus não fez isto. E o seu plano voltaria a ser como ele fez, de serem arrebatados aos céus. Então, para vencer a morte, para vencer o poder das trevas que gerou a morte, era preciso alguém voltar à vida depois da morte. Era preciso alguém ressuscitar. Era preciso que Jesus, primeiro,
vencesse a morte e todos os seus pecados, tudo quanto o homem praticou até o ponto de conhecê-lo, Jesus precisaria carregar nos seus ombros. Até num trecho deste hino também fala, ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quer dizer, ele levou o nosso pecado, o pecado do desconhecimento, da falta de comunhão com Deus, da falta de entrosamento com os seres celestiais, porque isso era necessário e a falta disso é um pecado. Então ele levou tudo isto consigo na cruz, por isso tanta dor, por isso tanto sofrimento, por isso tanta angústia, porque naquele instante ele estava só com espíritos de pecado. Não que Jesus tivesse pecado, não que Jesus tivesse pecado algum, nenhum deles, mas ele assumiu o nosso. Então, em algum momento, ele passou a ter os nossos, não o dele, porque ele nunca pecou, mas passou a ter o nosso. E aquela agrúria do pecado e da morte, ele passou a sentir por nós. Mas nós temos que levar em consideração que um determinado dia, ele precisaria passar por isso, mas ele venceria a morte. Ele ressuscitaria. Quer dizer, ele vencia o pecado por passar por ele, mas pelo seu poder, pelo seu amor, pelo poder de Deus, do Divino Espírito Santo do Pai, ele venceria a morte, ele ressuscitaria e daria para nós a vida tal qual Deus nos deu. E é por isso que Jesus, nós temos que levar em consideração, ele não foi, digamos assim, sepultado definitivamente. Ele foi por 3 dias, 2 dias e meio, 3. Ele ficou ali sepultado por um período, isso é verdade, até pela preservação do seu corpo, para que não ficasse exposto como aqueles outros 2 com ele na cruz ficaram. Então ele foi preservado de uma, digamos assim, de uma deteriorização, de uma decomposição material, para que o seu corpo preservado, para a hora do retorno do seu espírito fosse possível encontrar um corpo sadio. Mas, até porque isso a Virgem Maria e as outras mulheres fizeram, e muito bem feito, ali nos cuidados com o corpo de Jesus, colocando em panos novos, cheios de ervas aromáticas, aloe e mirra e outras coisas mais, preparando o corpo de Jesus para o seu retorno, dando a ele a glória àquele corpo que tão importante foi para o Espírito de Jesus, que o carregou, que realizou as curas, os milagres e as maravilhas, deixou tudo preparado para o retorno de Jesus, para que um dia ele pudesse voltar, mas depois de retornado ao seu corpo, ele não morreu mais. Num dia depois de terminada a sua missão, naquele dia maravilhoso do arrebatamento de Jesus aos céus, ele sobe aos céus. Então ele entra no reino dos céus com o seu corpo e com o seu espírito. Ele não entra só nos céus de espírito, nem tampouco só de corpo, mas ele entra completo. Entra como Deus idealizou o ser humano. Perfeito. A matéria perfeita. O plano perfeito de Deus. E os irmãos levem em consideração também que a Virgem Maria Santíssima também, ela entrou nos céus, assunta aos céus, não só de espírito. A Virgem Maria nunca foi sepultada. Ela nunca tombou o seu corpo na terra. Ela nunca passou pela morte, nem do corpo e nem da segunda morte. Muito menos disto, da segunda morte do seu espírito. Ela subiu aos céus, arrebatada por Jesus e seus santos, pelos anjos que vieram buscá-la, dando a nós o primeiro passo para a consolidação do plano de Deus. E aí nós temos que lembrar da igreja. Os irmãos lembram qual é a missão da Igreja Apostólica na Terra? Ao findar a nossa missão neste mundo, depois de divulgado o Evangelho de Jesus, que é o caminho para os céus, depois de anunciada a toda a humanidade, a palavra de Jesus, o seu ministério, até o seu sacrifício, até, digamos, o seu sofrimento pregado à humanidade, mas especialmente os benefícios que ele nos trouxe, o que acontecerá com a igreja? O que acontecerá com o povo? Nós, ou se não for nós, mas o povo que participar desta igreja no futuro, que tiver condições, que for o tempo, a hora de Deus, o momento correto, a justiça divina aplicada a todas as pessoas da terra, este povo não passará pela morte, mas será então arrebatado aos céus. E Deus, neste dia, conclui o seu plano maravilhoso. Então, irmãos, é por isso que Jesus, para que a gente passe por isto, ele nos dá, especialmente na Santa Comunhão,
parte do seu corpo e parte do seu sangue, para que o nosso corpo tenha condições de um dia ser arrebatado, porque sozinhos nós não seríamos. Sem instrução e sem alimento, nós não seríamos arrebatados. Sem que Jesus tivesse vindo, seria impossível isto, porque a morte ainda não estaria vencida. A sentença sobre o reino das trevas, sobre o príncipe das trevas e sobre o mal não estaria ainda dada, porque ele não teria se manifestado contra Jesus, ele não teria se manifestado contra um inocente, porque até o ponto de alguém pecar, alguém pode dizer assim: mas ele pecou porque quis. Em razão do livre-arbítrio, ele pode escolher a Deus ou o reino das trevas, e ele fez uma escolha do reino das trevas. Por isso ele morreu. E este pensamento é lógico e justo. Porém, com Jesus, não. Ele não escolheu pecar. Ele nunca pecou. E mesmo assim, o reino das trevas se manifestou em morte nele. Então, aí deu a Deus a possibilidade, a prova mais preciosa deste processo, vamos dizer assim, da condenação do reino das trevas, se deu com Jesus. Ali Deus pôde aplicar uma sentença real, definitiva. Inclusive Jesus fala sobre isso. Já o príncipe das trevas está julgado. E a sua sentença, Deus não criou a morte, por isso que Deus não mata o mal. Ele disse: a sua sentença é a morte. Quem criou a morte? O próprio príncipe das trevas. Então ele provará da sua própria criação. Não foi Deus que fez, não foi Deus que deu, não foi Deus que criou esta pena, vamos dizer assim, mas ele próprio. Porque aí ele começou a invadir. Não alguém que escolheu estar no seu reino, mas um inocente, alguém que nunca teve pecado, alguém que nunca pensou algo pecaminoso, alguém que nunca falou algo de pecado, alguém que nunca praticou pecado algum. Então, por isto ter acontecido com Jesus, por ele ter sido morto injustamente, Deus aplica uma sentença ao Criador do pecado, que é a própria morte. Então é por isso que Deus arrebatará este povo aos céus em um dado momento. E para isso precisamos estar preparados. E o que Jesus fez para estarmos preparados? Já finalizando nossa mensagem, tendo em vista que ainda temos mais um hino para apresentar, inclusive muito bonito. Convido já desde antecipadamente os irmãos a ouvirem com muita fé, com muito amor este hino que vamos ouvir. Mas então Deus, nosso Criador, para que nós tenhamos a condição de sermos salvos como Ele gostaria que fôssemos, um dia terminada a nossa missão na terra, sermos arrebatados aos céus, precisaríamos ter a mesma natureza de Jesus, natureza divinal. Então, por isso que primeiro somos batizados. Ali é apagado o pecado original. Nada do que a concepção do pecado, do tempo da criação da raça humana, existiu com o ser humano, vai permanecer conosco no batismo. Tudo é retirado. E depois, a gente precisa ter as características de Jesus. E isto fazemos e recebemos na Santa Comunhão, no qual a gente recebe o corpo de Jesus e o sangue do Divino Mestre. Ou seja, a gente começa a ter a mesma virtude de corpo e a mesma virtude de sangue, que é a vida do corpo, que é o alimento especial para o corpo, que é aquilo que dá vida a todas as nossas células, a todos os nossos órgãos, a toda a nossa vida de fato, inclusive ao nosso cérebro. Jesus vai nos dando isso aos pouquinhos e vai dando de alimentar o nosso povo para que a gente torne o nosso corpo, não este material só, mas o nosso corpo místico e espiritual, no corpo de Jesus também, a ponto de um dia a gente ter possibilidade de ser arrebatado aos céus. Então, irmãos, que a Santa Vó Rosa possa dar muita sabedoria, muito entendimento para os irmãos compreenderem este momento do nosso calendário, o momento da igreja que estamos vivendo, apresentando louvores e adoração ao nosso Senhor Jesus, participando de todas as coisas quanto Ele deu para nós participar, como, por exemplo, no próximo domingo a Santa Comunhão, no dia 3 de maio o Santo Batismo, e uma festa maravilhosa
que nós teremos, com a permissão de Deus, para batizar centenas e dezenas de irmãos no tanque batismal de nossa sede e, consequentemente, ir ganhando a perfeição que é necessária para um dia, então, quando for da vontade de Deus, sermos arrebatados aos céus, de espírito, mas também de corpo, semelhantemente a Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora, irmãos, um hino que tem a